Mas você estava falando de uma questão antes que eu acho que é legal abordar, que o Léo falou também, que quem molda o caráter de uma criança geralmente é o pai. E se o pai não gera conexão com o filho, como que ele vai moldar um caráter de um filho? Você precisa saber tudo sobre o seu filho, saber o que ele está sentindo, saber ter uma conversa profunda com ele, né? Então, o papel do pai é importantíssimo e você não consegue moldar o caráter do teu filho levando ele uma vez por semana na escola, almoçando com seu filho uma vez na semana. Sim. Não tem como. E eu Você acho que precisa participar. ter esses momentos com intencionalidade, né? Minha vida é bem corrida, né? E a gente tem que ser bem intencional. Então, assim, lá em casa é um hábito a gente ter as refeições juntas, né? Então, a gente vai almoçar em casa, café da manhã a gente toma junto, a gente janta junto. Que qualidade de vida, hein, cara? Meu porque- Deus do céu, isso aí é sinal O de Léo qualidade de se vida. esforça pra isso, né? Então, É. assim, você tem que fazer um almoço com algum cliente, com alguma coisa, né? Eu tento evitar, né? Porque é um momento de conexão, né? É um ritual sagrado ali, né? De conexão. Até na semana passada a gente foi jantar fora, porque a gente fez 10 anos de casado e numa mesa a gente viu um pai com um filho, né? Então ali, né, se percebia que eles separaram o momento para estar junto, mas o filho ficou no celular Com fone de o ouvido. jantar inteiro, com fone de ouvido, durante o jantar inteiro, né? Então, que intencionalidade que é, né? Que conexão que você está E gerando aí o com casal teu também filho, tá cada um com seu celular, com cada um com seu só celular. tá dividindo a mesa, o né? espaço físico, porque conectar, sei lá, juntamente, conectavelmente, sei lá a palavra que eu deveria usar aqui, mas eles não estavam conectados, né? Não, totalmente, né? E uma conexão desconectados. simples, às vezes, né? Por exemplo, eu também busco fazer isso lá em casa, e quase todo dia a gente consegue também, as quartas-feiras que minha esposa vai para casa da mãe, mas de manhã eu faço um ovo, o Alex também adora ovo, ele tá na fase do ovo, agora é o ovo. E a gente faz um ovo junto, ele ajuda né? Mexe ali, faz a bagunça dele, depois come o ovo, a gente senta, começa a tomar o café, daí a mamãe desce, daí ele já vai querer o TT, mas enfim, a gente faz isso junto. Essa Sim. conexão que a gente tem, eu acho extraordinário. Então, Se vocês me permitem, eu até trouxe, eu sabia que esse assunto da mesa ia entrar aqui. E para nós, assim, isso é uma prioridade muito grande. A gente tem o privilégio de conseguir tomar café da manhã, almoçar e, na maioria das vezes, jantar, todos juntos. Isso é difícil, né? A gente sabe que, mas graças a Deus a gente consegue. E eu tenho aqui uma informação que eu acho muito legal, que os pais não têm noção, né? Muitas vezes a mãe, às vezes, almoça correndo, o pai também não se esperam, porque o filho demorou para descer, enfim. E tem um estudo da Associação Americana de Psicologia, isso foi publicado há mais de 15 anos. Imagina a situação que não está hoje com internet, celular, imagino. né? Que ele fala do papel fundamental da refeição em família. Então, eu peguei só uma pequena informação aqui, mas o que foi o resultado desse estudo? Que maior a frequência da família na mesa, do adolescente, da criança, menor a possibilidade dele fumar, beber e usar drogas. Então, pensa a importância que é você sentar na mesa. Porque quando você senta na mesa, a gente está numa mesa aqui. Eu estou olhando no teu olho, estou olhando no teu olho, né? É uma oportunidade que a gente tem de se conectar com os nossos filhos. Resolver conflitos, né? A gente nunca pode tirar o nosso filho da mesa. Isso eu aprendi, porque a gente já fez isso, né? Algumas vezes sem saber, tipo, sabe? Brigaram na mesa, sai da mesa. Não, nunca tire um filho da mesa. Porque a mesa é um lugar de conversa, é um lugar de conexão. Não é sobre a comida, mas é sobre a comida que alimenta a alma, né? É onde você cura feridas de alma, é onde você traz assuntos que muitas vezes você não consegue num carro. Você está conversando com o teu filho no carro, mas você não está olhando no olho dele, você está dirigindo. Sim. Né? Então, a mesa é muito importante. Então, pensa na adolescência, o resultado que isso pode trazer. Né? E daí o mais legal é que os pesquisadores, embora eles reconheçam os inúmeros benefícios, eles não conseguem explicar assim, tá, mas é por isso. Para nós que somos cristãos, a gente sabe que quando a gente se senta na mesa, a gente tem a obra da presença divina ali, sabe? É algo sobrenatural. Então, nós priorizamos muito lá em casa, o sentar na mesa. Olha que legal. Eu vou fazer um convite aqui ó, a quem está ouvindo a gente. Então, eu sei que é difícil ir almoçar em casa, ir jantar em casa, ir tomar café da manhã em casa, mas se permita tentar fazer isso, nem que seja uma vez. Exatamente. Cara, vai ser difícil. É difícil. Para mim também é difícil. Eu consigo, mas é difícil. Só que se você tentar, de repente, uma vez ou outra vez, tente, se esforce e, de repente, isso pode ajudar na tua conexão com o teu filho também. Bom, Até continuando o que você está falando, Rodrigo, vale a pena a pessoa que está em casa, né? Por que você não acorda mais cedo para preparar o café da manhã? Exatamente. Por que você não foca no jantar,
né? Já que durante o dia você trabalha, por que você não foca no jantar e sentar à mesa? Em casa, às vezes, a gente faz o jantar e depois uma reunião familiar. Ah, que legal. Ah, mas os filhos são pequenos. Desde que eles têm 2 e 4 anos, a gente faz reunião familiar. Olha, filhos, vocês não estão cumprindo o que está lá no quadro, o pai é sozinho, preciso da força de vocês. O que vocês querem fazer? Aí que tá. E esse envolvimento também deles, porque é importante, né, sentar na mesa, Paula, mas eu queria trazer uma informação aqui. Muitas famílias sentam na mesa por medo. Porque o pai manda autoridade máxima, ou você senta aqui, come, e todo mundo senta em silêncio, quieto. Mas o ambiente da mesa também é importante. Na minha ocasião, eu gosto muito de dar liberdade para as crianças me ajudarem a decidir o que é importante. Por exemplo, tem uma viagem que já fazia agora no feriado de 1 de maio, né? A gente sentou na mesa e eu perguntei, olha, né, a Thierry convidou a gente para ir para a praia e tal, vocês querem ir? Vocês gostariam de ir? Vocês, né? Sim. Como é que isso é para vocês? Não é que a gente vai para a praia, se preparem. Não, como é que você se sente? Dá essa abertura do diálogo, porque ao crescer, ele vai ter essa abertura com o pai de dizer o que ele pensa. Ele sabe que a opinião dele é importante. Sim. Ele Pertencer, né? sabe que ele é respeitado pelo pai. Porque não estou querendo culpar nossos pais por nada, mas você é criança, e criança não tem voz, criança não, né? Criança não tem, como é que minha mãe dizia? Sem querer, tadinha mãe, esse eu te amo, tá? Desculpa, não estou te criticando, mas era o recurso que você tinha e hoje as coisas mudaram, mãe, desculpa. Né? Uma criança não tem querer, é isso que a mãe dizia, né? Criança não tem querer. E hoje em dia, assim, criança tem querer, sim. Criança pode dar a sua opinião. Eu preciso respeitar o que a criança sente. Se a criança realmente não quiser ir porque se sente mal, aquilo gera um trauma, aquilo lembra alguma coisa ruim, porque eu não posso respeitar essa criança. Isso gera um afastamento, né? Tem um livro bem legal que a gente leu, né? Que ele fala justamente de como você gerar conexão com teu filho, né? Porque você usar só da autoridade, no momento que você já não consegue mais exercer autoridade, ele vai para outro caminho, né? Você falhou como pai, né? Se você teve que usar a voz de comando, né? E no momento que ele está no seu controle para que ele faça aquilo, né? Acho que o grande papel acho que uma grande família extraordinária é aquela que consegue, né, fazer com que seus filhos tenham consequências das suas atitudes para que eles voluntariamente tomem boas decisões. Porque teu filho vai crescer, vai chegar uma hora que você não tem controle, né? Até certa idade você consegue controlar com quem ele se relaciona, o que ele até faz, os 9, o que 10 ele não anos. vai fazer. A partir daí, você não tem mais controle do que ele vai ver no celular, as amizades, para onde ele vai, né? Então, se ele não tiver claro, né, dentro dele, as consequências das escolhas, né, daquilo que ele pode fazer, essa voz de comando não vai para frente. Isso até está muito ligado, né, muito do nosso propósito ali também como papapá. A gente pega, por exemplo, muitas coisas, né, que isso a ciência explica dentro dos 2 anos ali, 2 a 3 anos, né, é considerado a fase de ouro de uma criança. Sim. Porque não só os hábitos alimentares são formados, e quando eu falo de hábito alimentar, quando eu estudei na Alemanha uma época, eu falei, cara, eu vou fazer um prato aqui que esses caras vão adorar. Eu fui fazer um brigadeiro, ninguém conseguiu comer. De tão doce que é. Porque lá na Europa já não se dá açúcar quando você é bebê, ele já não tem o hábito de comer tanto açúcar. Isso é hábito, né? E isso é construído nessa fase de 2 anos. Não só os hábitos alimentares, mas a forma com que você vai reagir a frustrações, a forma como você vai reagir num ambiente social. Tem muitos estudos, agora não tenho a referência aqui, mas depois a gente pode trazer, que é determinado nessa fase, dos 2 aos 3 anos. A partir daí você vai aprender a criança a lidar com certas situações, mas muita parte da caráter, da personalidade dela, até do desenvolvimento cognitivo, é moldado nessa fase. A partir daí você só administra, né? Mas ali você define muita coisa. Então, quanto mais cedo você fazer essa conexão, né, com seus filhos, né, mais fácil vai ser para você, né, ter filhos preparados aí para os desafios aí, né, do mundo, né? Eu imagino que o Rodrigo tem uma pergunta aqui, mas eu preciso pegar o gancho, Rodrigo. Fica à vontade. Porque o que acontece, cara, eu entendo que você consegue, até depois dos 10 anos, colocar um controle. Mas esse controle vai ser através da rigidez, do medo. Porque se você ficar no videogame, vou te tirar tua bicicleta, não vou te dar mais um não sei o que. E isso, aquilo, você consegue colocar o controle do medo.
né? Tem um conhecido que ele desativou todos, de TI, ele desativou todas as maneiras com que o filho pode acessar a internet dentro de casa. Respeito demais o que ele está fazendo. Porém, eu entendo que se eu educar de um jeito que eu dê a liberdade para essa criança conversar comigo sobre o que está assistindo, é melhor do que eu criar um bloqueio, uma regra, a primeira oportunidade que esse filho tem de acessar a internet, ele vai fazer justamente. Quanto que eu dou liberdade e explico, né? Hoje, o meu filho assiste YouTube e ele estava vendo coisas sobre um pastor que falou algumas coisas e isso e aquilo. A minha filha vem para mim, eu não estou dizendo que eu sou referência de nada, tá? Mas são exemplos que eu percebi. Mas você é, sim. Tá? Obrigado. Mas é que a minha filha pergunta, pai, posso assistir esses shorts? Eu falo, do que é, filha? É de dança. Deixa eu ver. De dança mesmo, pode assistir, filha. Ela pode assistir um shorts de dança. Ela não pode assistir um shorts de coisa qualquer. Por que ela não pode? Porque ela entende que aquele conteúdo não é apropriado para a idade dela. Eu não preciso colocar um controle parental naquilo e tal e tal. Ela sabe que aquilo não é. Por que ela tem essa liberdade? Porque ela sabe que ela é amada, que ela é respeitada e que a opinião dela é importante dentro do nosso lar. Isso acontece lá em casa também, né? Às vezes eles estão vendo alguns desenhos e a gente sempre tá de olho, assim, no que eles estão vendo, no que eles estão assistindo. E quando a gente vê que tem alguma coisa, a gente pergunta para eles, mas o que você está achando desse desenho? Que sentimento está trazendo em você? Isso Você não vai acha te dar que pesadelo à noite? É. Mas ele Pensar, vai te fazer né? bem? A gente faz eles refletirem aquilo, até que chega um ponto que eles mesmos meio que se constrangem, sabe? Tipo, ai, não vou mais assistir isso. E eles mesmos decidem mudar. Mas se a gente só chegar ali, não vai assistir isso, vai desligar, pá. Tipo, a primeira oportunidade que ele tiver de ligar aquilo e assistir, óbvio que ele vai Você ligou assistir. o botãozinho da curiosidade dele. Você ligou o Então a botãozinho gente da sempre curiosidade. fala, Por que meu pai mas não quer que eu veja? O que tem aqui atrás? o que esse carinha aí, teve um de Lego lá que eles estavam vendo, mas isso aí que ele tá falando, não tá legal. Você acha que tá legal? Não tá muito legal. Então, assim, você ir ensinando a criança também, né, o que é o certo e o errado, e não só pá, né? Voltando lá na tua, criança tem querer, concordo que a criança tem querer, mas ela não vai ter tudo que ela quer. Então, essa é uma grande Exatamente. diferença. Ela tem querer total, né? Os nossos pais, né, antigamente falavam, não, a criança não tem. Eu via muito isso também. Mas hoje eu acho que ela tem querer, com certeza. Mas eu acho que o que eu quis dizer assim, é o equilíbrio entre O ouvir, né? a permissividade e o respeito, sabe? tem pai que ou bloqueia demais ou dá tudo também. Eu comprei de primeira viagem, né? Chegou um ponto que eu quase estava dando tudo. Daí você dá um passo atrás. Você também vai aprender. Enfim, toda uma jornada. Você ouvir, né, ouvir da criança o que ela pensa, o que ela quer, e daí vem o nosso papel como pai e mãe, orientar, né? Se você tá em casa e tá gostando desse episódio, eu já vou pedindo para você encaminhar para seus amigos, para seus familiares, porque a gente tá aqui entregando o máximo nosso. Se você gostar do que você tá ouvindo por aqui, divide com as pessoas também que você acha que pode transformar a vida delas.